Devolutiva da segunda verificação de aprendizagem, turma segundo B. Espero que todos estejam com as 20 questões em mãos, para que assim possamos fazer a nossa devolutiva e verificar o que erramos, o que acertamos, por que erramos e por que acertamos. Observação importante: o momento da devolutiva é um momento obrigatório, está previsto no plano de ensino. Sendo assim, a devolutiva está sendo gravada, estará disponível no YouTube. Para quem não está aqui nesse momento em sala de aula, vai ficar com o link disponível. E para os que estão, eu sugiro em casa fazer novamente, com calma, assistindo o vídeo e analisando as questões. Todas as questões foram retiradas ou de exames de OAB ou de provas de concurso. Foi uma prova de um nível razoável para difícil e o desempenho da turma foi muito bom. Nisso eu tenho que dar os parabéns a todos, mais uma vez, complementando o nível da primeira VA. Vocês seguiram um padrão bom de qualidade no que se refere às respostas. Então, feitas essas considerações, passamos para a análise das questões. Todos com a prova em mãos, prestando bastante atenção na nossa devolutiva. Questão 1. Liliana, escrivã de polícia, para salvar a vida de Alejandra, que estava sendo feita refém, efetuou o disparo de arma de fogo contra Margarida, a qual veio a falecer em razão do disparo. Liliana agiu acobertada pela seguinte excludente da ilicitude. Gente, letra B, legítima defesa de terceiro. A Liliana salvou a Alejandra, que estava sendo feita refém de crime, e agiu moderadamente, usando dos meios necessários para repelir uma injusta agressão a terceiros. Quem usa da legítima defesa deve agir de maneira moderada, pois responde pelo excesso aquele que lhe dá causa. E o excesso na legítima defesa é doloso ou é culposo. Então, nessa questão 1, resposta correta, letra B, legítima defesa. Havendo dúvidas, pessoal, pode perguntar, tá? Embora esteja gravando, pergunte, é bom que sua pergunta fique documentada. Questão 2. Sobre os elementos do fato típico, são elementos do fato típico, todos exceto. Gente, nessa questão 2, se você se lembra aquela teoria geral do fato típico, você vai por exclusão aqui. Quais são os elementos que compõem o fato típico? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. O que não é elemento do fato típico aqui? Letra E, antioridicidade. Adriano, mas por que essa palavra antioridicidade é uma palavra tão comum? Porque ela é elemento autônomo do crime e não do fato típico. Ela configura um dos elementos do crime, é o segundo elemento do crime e vem depois do fato típico. Muita gente errou essa questão e eu vi que errou por falta de atenção, tá? Não é por falta de conhecimento, não, é falta de atenção. Questão 3. A doutrina majoritária conceitua crime como fato típico, ilícito e culpável. Ilícito é a mesma coisa que antijurídico, são palavras sinônimas. Por sua vez, o fato típico envolve o elemento subjetivo do tipo, que pode ser o dolo ou culpa. Sobre o tema, é correto afirmar que, questão 3, gente, letra B, os tipos culposos, gente, culposos, quando você lembra que os elementos são imperícia, imprudência ou negligência, tá? Os tipos culposos estão sujeitos ao princípio da tipicidade. É lógico, eles devem estar previstos em lei, somente podendo ser punidos quando devidamente prevista em lei a sua punição a título de culpa. Caso contrário, se não houver a punição em lei, será o que, gente? Um indiferente penal. O direito penal não se preocupará com essa conduta. Lembram disso? Somente é punível aquilo que estiver típico, previsto numa redação de lei específica. Questão 4. Em relação ao crime, marque a alternativa correta. Questão 4, gente, correto. As outras alternativas são absurdas. Questão 4, correto, letra A. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa e considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O que é isso, gente? Relação de causalidade do Código Penal, artigo 13, condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tem uma expressão latina que define essa questão 4, conditio sine qua non.
condição sem a qual o resultado não teria acontecido. Beleza? Até aqui tudo bem? Tranquilo, Vitor? Vamos lá. Questão 5. Olha que questão interessante essa questão 5. O adultério, nos termos do Código Penal, atualmente é considerada conduta o quê, gente? Hein, gente? Nos termos do Código Penal, é considerada conduta o quê? Gente, atípica, portanto, indiferente penal. Entenderam? Já foi típica? Já foi. Lá no artigo 240 do Código Penal já foi previsto como crime. Tá? Hoje não mais, então atípica, portanto, indiferente penal. Gente, se você fosse bem preciosista, eu sei que todo mundo acertou essa questão, mas se você fosse bem preciosista com relação às palavras, você poderia falar nos termos do Código Penal, e você me falava assim, que código? Aí eu ia falar o brasileiro, aí você ia falar, não está escrito brasileiro, porque nos termos do Código Penal italiano, o adultério ainda é crime. Eu falo, mas a gente não está na Itália, a gente está no Brasil, mas eu tinha que ter colocado aqui nos termos do Código Penal brasileiro, tá? Porque na Itália continua sendo crime, não foi revogado. A Itália é um país muito mais conservador que o Brasil. Um dia vai ser revogado, não sei, depende da opção política de cada nação. Questão 6. Vamos lá. André, verificando que sua esposa Francisca estava correndo risco de morte, invadiu munido de faca o posto de saúde local e de lá subtraiu atadura, gás e medicamentos. Configurada a ação típica, o juiz absolveu, por entender que estava presente, uma das causas de excludente da ilicitude, que é o que, gente? Estado de necessidade, letra B. O André agiu para salvar a esposa de perigo atual, de uma situação de perigo. Certo? Fácil questão. Questão 7 da nossa devolutiva. Suponha que um policial armado se depara com um bonde, a expressão explica o que é bonde. Aglomeração de criminosos fortemente armados em deslocamento, integrado por número muito superior de pessoas armadas que começam a atirar contra este policial. Sobre a situação de agressão humana injusta, atual na situação descrita, caso o policial atire contra os meliantes, está ele justificado por, gente, óbvio, legítima defesa. Daí essa turma, essa questão aqui que eu repeti nas duas provas, lá na outra turma os meninos falaram assim, mas por que não é o estrito cumprimento do dever legal, letra B? Uai, existe dever legal de matar? Não, existe um dever legal de prender. Nessa situação aqui, o policial não tinha condição de prender, ele estava perante uma situação de injusta agressão humana, porque estavam atirando contra ele. Entenderam? Então, a única excludente possível é a legítima defesa e não o estrito cumprimento do dever legal. Uma questão 7, que gera muita dúvida, e essa questão caiu na OAB, e se você não ficar atento, você erra ela de bobeira. Questão 8. Sobre a previsão do parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, legítima defesa de vítima mantida refém durante a prática de crimes, é correto afirmar que, questão 8, letra A abertura do preceito admite a extensão a outros agentes, como guardas civis, municipais e integrantes do sistema prisional. É o parágrafo único do artigo 25, que fala que também age em legítima defesa o agente de segurança pública em serviço para libertar vítima de crime que esteja em cativeiro. Tá? Qualquer policial, federal, estadual, municipal, rodoviário, o preceito é amplo. Vamos lá, questão 9. Estão acompanhando, gente? Vocês estão tão concentrados? Está claro aí? Mais claro do que a luz do sol? Tá, Vitor? Que bom. Questão 9. Durante uma partida de futebol, Rogério agrediu Jonas com soco. Rogério agride Jonas com soco, que lhe causou um leve ferimento no olho direito. No dia seguinte, Jonas vai tirar satisfação com Rogério. Gente, deixa eu passar um dia com Rogério. E no meio da discussão, saca uma arma de fogo e parte para cima de Rogério. Essa agressão aqui era injusta. Mas passar um dia, eu podia ir lá. Lógico que não, meu filho, você saiu da situação. Ele foi lá armado. Que o Rogério, então, retira de sua mochila um revólver que carregava legalmente e dispara contra Jonas, causando-lhe a morte. Neste caso, na situação apresentada com relação à morte de Jonas, Rogério, claro, gente,
Rogério, na questão 9, agiu em legítima defesa, não responderá por crime, pois agiu em legítima defesa, o que afasta a ilicitude da sua conduta. Letra E, ele estava perante uma injusta agressão. Tá? E aquele que estava tirando, que foi em casa, deixou passar um dia, pegou a arma e voltou, ele estava justificado? Não, ele saiu da cena do crime. Ele poderia ter agido em legítima defesa na hora que ele estava sendo agredido, um dia antes, depois saiu, ele se tornou agressor. De vítima passou a agressor e depois morreu em legítima defesa. Entenderam, gente? Questão 10, super importante essa questão 10 aqui, situação hipotética. Vamos lá. Durante uma briga de torcidas organizais rivais, um homem desceria uma facada contra um torcedor de um time rival. Quase que eu falei rivaldo, de um time rival. Com o dolo de matar, estava prestes a desferir mais um golpe fatal, quando o guarda municipal que estava trabalhando no local conseguiu deter o agente aplicando-lhe um choque de taser. Você sabe o que é isso, né? É uma maquininha de choque. Marque a alternativa que descreve corretamente a excludente da ilicitude que resguarda a ação do agente público nessa situação. Óbvio, gente, na questão 10, o agente público agiu em legítima defesa, nesse caso de terceiro, mas sim em legítima defesa, letra B. Questão 11. Marque a alternativa correta a respeito do excesso das excludentes da ilicitude. Questão 11, letra D. Seja doloso ou culposo, poderá sujeitar o agente à reprimenda penal devida. Não importa, sempre responde quem causa o excesso. E o excesso pode ser doloso ou culposo. Doloso, quando há consciência e vontade na prática do excesso. Culposo, quando se dá causa ao excesso, seja por imperícia, imprudência ou negligência. Mas sempre quem dá causa ao excesso responde pelo excesso. Gente, outra questão, a 12, essa questão que eu achei ela de graça demais. Eu não podia nem ter colocado ela o tanto que ela é fácil. São elementos do fato típico. Que letra que vocês marcaram, gente? Que letra que vocês marcaram na 12? Essa aqui ninguém errou. São pouquíssimos, né? Quem errou, errou de bobeira, porque isso aqui foi quase que uma reza diária. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Questão também tirada da OAB. Tem questões fáceis, tem questões difíceis. Vai achar questão de todas as maneiras, tem para todos os gostos. Se uma prova for feita só de questão difícil, gente, ninguém passa. Prova de concurso, prova de OAB, os examinadores, eles sabem dosar o nível de dificuldade das questões. Tem que saber diversificar até na prova. Tem aquelas questões fáceis, que é para todo mundo acertar. Tem as medianas, que uma turma razoável acerta, e tem a difícil, que poucos erram. Isso define o ranking até dos classificados. Entendeu? Você não sabe quem vai para o ranking, mas pelo nível de dificuldade, você sabe mais ou menos como que vai ser as posições. Pelo nível de dificuldade dessa aqui, a maior nota vai ser no máximo 8, 7,5, e a menor no ponto de corte vai ser 6,5, 6,8, né? Você sabe, pelo nível de dificuldade, você sabe qual vai ser o ranqueamento da prova. Você não sabe quem vai, mas o ranqueamento dá para saber. De acordo com o conceito, a questão 13, de acordo com o conceito analítico do crime, é um dos elementos do fato típico. Gente, o resto aí é tudo bobagem. O único certo aí é conduta, letra B. E os outros, você já sabe. Além da conduta aqui da questão 13, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Questão 14. Podemos, gente? Questão 14. Tendo em vista as disposições penais relativas à aplicação da lei penal constantes do Código Penal, assinale a alternativa correta. 14, a correta é letra A. A tentativa não é punida quando o meio empregado para a prática do crime é absolutamente ineficaz para a consumação. O que é isso, gente? Que teoria é essa? Qual é a teoria que fundamenta o enunciado da questão do 14? Olha aí na prova e me diga qual a teoria. A correta é letra A, mas tem uma teoria que fundamentou no Código Penal. Qual foi a teoria? Teoria do... Fala, gente. Teoria do crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Não há crime quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.
Certo, gente? Então, questão 14, correta a letra A. A tentativa não é punida quando o meio empregado para a prática do crime é absolutamente incapaz da sua consumação. Falamos muito sobre a teoria do crime impossível. Pode falar. Na 14, letra C, na hipótese de abolitio criminis, o que é abolitio criminis? A lei nova que não mais considera o fato como criminoso. A execução da pena decorrente de sentença penal condenatória cessará imediatamente, mas não os demais efeitos da condenação, não cessa tudo, inclusive os demais efeitos da condenação. Mas condenação, olha aqui a última palavra, da condenação. Quando fala condenação, está se referindo à condenação criminal, não está falando de civil, entendeu? Cuidado com a interpretação das questões, entendeu? As dúvidas devem ser perguntadas agora. Pode falar. Hã? Por que a D não está certo? A reparação do dano pelo agente nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa até a sentença implica redução de pena. Não, porque a D está relacionada ao arrependimento posterior e não ao crime possível, tá? É outro instituto. Cuidado para não confundir esses institutos. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Por que a letra E está errada? É relevante penalmente a omissão quando restar provado que o omitente tinha possibilidade de evitar o resultado, ainda que inexista o dever de agir, não podendo agir para evitar o resultado. É a parte final. Ainda que inexista o dever de agir. É isso aqui que faz a questão errada. É a parte finalzinha. Entendeu? Tá vendo, gente, os detalhes que fazem as pegadinhas das questões? Eles são muito sutis. 15 agora? 15. É 15 ou 16? 15. No que diz respeito à consumação e tentativa, corresponde a uma das etapas da fase interna ou mental. Gente, fase interna ou mental, letra C, cogitação. Cogitação está na mente do agente. É na cogitação que você analisa a presença do dolo ou da culpa. E quais são os outros elementos além da cogitação? Cogitação, preparação, execução, consumação. Está vendo que o final é tudo igual? Cogitação, execução, cogitação, preparação, execução, consumação. Questão 16. Estamos terminando a nossa devolutiva da segunda VA. A respeito do tema consumação e tentativa, é correto afirmar que, gente, 16, o correto é letra D. Eu falei essa questão 16 no nosso vídeo que nós fizemos da revisão. Nos crimes de tipo misto alternativo, a prática de um dos verbos já é suficiente para a consumação da infração. Gente, olha o exemplo aqui, ó. O crime de tráfico de drogas, do artigo 33 da Lei de Drogas, ele tem 18 verbos. Importar, exportar, vender, expor à venda, remeter, preparar, trazer consigo, ceder, ainda que gratuitamente. Eu não lembro todos os verbos, são 18. Tá? 18 verbos no tipo penal que caracterizam o tráfico de drogas. Se a pessoa tem em depósito droga, pode caracterizar tráfico. Se a pessoa vende, pode caracterizar tráfico. Se a pessoa compra, pode caracterizar tráfico. Se a pessoa transporta, entrega, remete pelo correio, expõe à venda, tudo isso é tráfico. Mas os verbos estão juntos no mesmo artigo. O agente precisa praticar os 18 verbos para ser o criminoso ou basta que ele pratique um? Basta que ele pratique um. É aqui a resposta, ó. Tipo misto alternativo, são vários verbos alternativamente considerados. A prática de um dos verbos já é suficiente para a consumação da infração. Pode falar. Hã? A aferição da quantidade da pena a ser reduzida pela tentativa decorre da culpabilidade do agente, não, decorre do grau de gravidade da tentativa. Quanto mais grave a tentativa, menor será a redução. Quanto menos grave a tentativa, maior será a redução, podendo ir de 1 a 2/3. Lembra que a gente falou isso em sala? Decorre do grau de gravidade da tentativa e não da culpabilidade do agente. Detalhe sutil. Pode falar. Letra A. O estupro de vulnerável se consuma com um ato de libidinagem específico, ofensivo à dignidade sexual da vítima,
Gente, não é com atos de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima. Aqui está falando de vulnerável. O que faltou na questão do enunciado? Da vítima o quê? Qualquer vítima? Qualquer vítima? Não, da vítima menor que 14 anos. Por isso que a questão não está certa. Colocou vulnerável. E o vulnerável para fins sexuais é só o menor que 14 anos. Detalhes tão pequenos das questões que fazem a diferença na hora da prova. E olha, gente, que aqui vocês fizeram essa prova com todo amor e carinho. Eu elaborei a prova aqui com vocês, nós estudamos juntos. Dei a oportunidade de vocês consultarem no BADMEC, que é muito importante, no paper também, né? E vocês perceberam, todos saíram muito bem e merecem os meus parabéns de coração pelo bom desempenho. Mas vocês viram o tanto que essas questões têm pegadinhas. E eu estou preparando vocês aqui, gente, para saber o conteúdo e desviar das pegadinhas. Porque tem gente que sabe demais, mas não consegue desviar das pegadinhas. Às vezes sai mal na prova, não porque não sabe a matéria, estudou muito, mas não tem a malícia de desviar de pegadinha de questão. E eu estou aqui ensinando para vocês que questão é maldosa. Uma questão na OAB, uma questão no concurso, ela foi feita para te intuir a ir para a resposta errada, porque é um concurso, é uma seleção. E se você não estiver muito preparado, você perde de bobeira. Então presta atenção nisso aqui que eu estou falando, nos comentários. O vídeo estará no YouTube, assistam de novo com a prova na mão, que eu quero todo mundo, se pegar uma prova de OAB ou de concurso dessa minha matéria, eu não aceito fazer menos que 90%, porque você está sendo muito bem preparado. Vamos lá. No mínimo 90%, né? Mas é para acertar tudo. Questão 17. Em conformidade com o Código Penal, parte geral, título 2 sobre os crimes, assinale a alternativa incorreta. Gente, questão igual essa 17 aqui é uma questão extremamente perigosa. Eu coloquei o incorreto em caixa alta, mas no original dessa questão aqui, que foi uma questão de OAB, o incorreto não estava nem em caixa alta. Daí o seu cérebro vai intuir, como intuiu pelas outras, a busca pela resposta correta. Tem 4 corretas, só que é uma errada. Olha só, na questão 17, a incorreta é a letra B. Há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. O que seria certo aqui? Não há crime. Deveria ter um não, tá vendo? Então esse aqui está incorreto. O resto está certo, ó. Vamos ver os outros itens, vocês verem o quanto eles estão certos? O crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Eu falei isso aqui, vocês anotaram até no caderno. A letra B está errada, né? Letra C. O crime é tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Falei isso aqui e inclusive está até anotado no caderno. Letra D. O crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Está no caderno. E letra E. O crime é culposo quando o agente deu causa. Lembram que eu falei que entre querer e dar causa tem uma diferença enorme? Deu causa ao resultado por imprudência, imperícia ou negligência. Também está anotado no caderno. Então só sobrou a letra B. E teve gente que também acerrou essa questão de bobeira, falta de atenção. Que isso aqui tudinho foi debatido em sala. Questão 18. Considere a seguinte situação hipotética. Estou falando errado. Considere a seguinte situação hipotética. Para afastar a agressão iminente, Pedro atira e mata Joaquim, que está prestes a estuprar e também matar Maria. Considerando-se a situação hipotética, gente, questão fácil, né? Questão 18, Pedro agiu em legítima defesa de terceiro, excluindo a ilicitude. Ilicitude e antijuridicidade é a mesma coisa, excluindo a ilicitude da conduta. Questão 19. Questão 19. São requisitos legais do estado de necessidade? Também uma questão fácil, gente, cópia do artigo. Questão 19, a letra E. Perigo atual não provocado, inevitabilidade do sacrifício ao bem jurídico, direito próprio alheio porque admite o de terceiro e inexigibilidade do sacrifício. Como está na lei? Aqui só foi colocando por pontos, mas como está na lei, correto a letra E, a questão não é difícil. E a questão 20, para terminarmos a nossa super devolutiva,
A respeito das hipóteses de exclusão da ilicitude constantes no Código Penal, é correto afirmar que, questão 20, gente, da letra B, a legítima defesa é justificável para repelir injusta agressão a direito próprio ou de terceiro. Nisso, oficialmente, terminamos a devolutiva da nossa terceira VA, que estará disponível no YouTube agora. Obrigado, gente.